Olá, pessoal! Hoje minha dica de livro é O Homem Mais Rico da Babilônia. Verificamos que os princípios para gerar riqueza são milenares. E se a gente descobrisse que os maiores segredos sobre riqueza não estão num aplicativo super moderno, mas, sei lá, em tabuinhas de argila com milhares de anos? Pois é exatamente nisso que a gente vai mergulhar hoje. Vamos desvendar uma sabedoria financeira que, olha, sobreviveu ao teste do tempo, vinda direto da antiga e riquíssima Babilônia. E a nossa fonte para essa viagem é esse clássico aqui, O Homem Mais Rico da Babilônia, do George S. Clason. Pensa bem, um livro publicado lá em 1926 que usa parábolas, historinhas bem simples para ensinar princípios financeiros que são poderosos e, pelo visto, eternos. Milhões de pessoas já usaram esses ensinamentos. E aí fica a pergunta, né? Num mundo de Pix, criptomoeda, mercado financeiro maluco, o que raios a Babilônia tem para nos dizer? A resposta, e isso é o mais incrível, é praticamente tudo. A cara dos desafios financeiros muda, mas a essência, o problema central, continua igualzinho. Então, vamos ao primeiro ponto, que é crucial para entender tudo. A Babilônia não virou a cidade mais rica do seu tempo porque tinha mais ouro ou mais recursos naturais que os outros. Não. A riqueza deles veio de algo muito mais valioso: o conhecimento que as pessoas comuns tinham sobre dinheiro. A história que o livro conta é ótima. Diz que o rei Sargão estava preocupado com a pobreza do povo dele e sacou que a grana estava toda na mão de pouca gente. O que ele fez? Chamou Arcade, que era o cara mais rico da cidade, mas não para ele distribuir o ouro dele, e sim para compartilhar a sabedoria. O plano era ensinar todo mundo a construir a própria fortuna. Genial, né? E qual foi a primeiríssima e mais fundamental lição do Arcade? Aquela que é a base de tudo, sabe? O alicerce para construir qualquer riqueza. Foi algo que ele mesmo aprendeu quando era jovem, trabalhando como escriba. E é um princípio tão simples que chega a ser revolucionário. Tá aí o número mágico: 10%. A primeira lei é bem direta. Guarde para si pelo menos 1/10 de tudo que se ganha. Antes de pagar qualquer conta, antes de comprar qualquer coisa, uma parte do que entra é de quem trabalhou por ela. É o famoso conceito de pague-se primeiro. Essa frase resume tudo de um jeito perfeito. A questão não é o quanto se ganha, mas o quanto se consegue guardar. Essa disciplina cria a semente, sabe? A sementinha da qual a árvore da prosperidade vai crescer. Sem essa semente, não tem nem começo de conversa. Ok, então guardar dinheiro é o primeiro passo. Mas e aí? Como garantir que o resto dá para viver? É aí que entra a segunda lição, inspirada na história de Dabacia. Ele era um ex-escravo que bolou um plano para pagar as dívidas e reconquistar o respeito. E ele anotou tudo em tabuinhas de argila para todo mundo ver. O mais legal nesse plano do Dabacia é como ele é simples e claro. Olha só, os 10% ele já guardava, certo? Com o que sobrava, ele separava 20% para pagar as dívidas de forma honrosa e vivia com os outros 70%. Era um orçamento com um propósito claro para cada moeda que entrava. E aqui está o pulo do gato desse orçamento babilônico. Entender a diferença entre o que é necessidade e o que é só desejo. Porque vamos combinar, muitas vezes o que a gente chama de despesa necessária é, na verdade, um desejo disfarçado. Conseguir controlar esses desejos é o segredo para viver com o que se tem. Agora a gente chega na parte em que a mágica acontece de verdade. Depois de poupar e controlar os gastos, o que fazer com a grana que foi guardada? A sabedoria da Babilônia é clara: não deixe o dinheiro parado. Cada moeda de ouro tem que ser vista como um pequeno trabalhador que vai gerar mais moedas. Esse processo aqui no slide deixa tudo bem claro. Primeiro, a pessoa poupa, acumula o capital inicial. Depois, investe esse capital para ele começar a gerar uma renda. E o passo final, que é o mais poderoso de todos: reinvestir os lucros. É aí que o efeito bola de neve acontece. O dinheiro começa a ter filhos, e os filhos do dinheiro também começam a trabalhar. Mas vamos lá, construir riqueza é um desafio. Agora, manter essa riqueza, aí a história é outra. A próxima lição do Arcade foca exatamente nisso, na defesa do patrimônio. Afinal, não adianta nada juntar um monte de ouro se ele escorre pelos dedos por falta de cuidado. E esse aqui é um alerta que vale ouro, literalmente, e continua super atual. Os babilônios já sabiam. A tentação de um esquema de enriquecimento rápido é o caminho mais curto para perder tudo.
Como diz o livro, o ouro escapa de quem tenta forçar ele a ter ganhos impossíveis ou de quem segue conselho de gente que não entende do riscado. Esse contraste é fundamental. De um lado, a riqueza sustentável, que é construída com segurança, buscando o conselho de quem entende do assunto e principalmente com conhecimento. Do outro, a busca por ganhos rápidos, que se baseia em promessas fáceis, risco altíssimo e quase sempre em não fazer a menor ideia de onde o dinheiro está sendo colocado. Bom, quando a gente junta todas essas peças, o que a gente tem? A gente tem um plano completo, atemporal para a prosperidade financeira. Um plano que é tão relevante hoje quanto era na época em que era escrito em placas de argila. Então, vamos recapitular esses segredos para ninguém esquecer. Primeiro, guarde no mínimo 10% de tudo que você ganha. Segundo, viva com o que sobra, controlando os gastos com um orçamento. Terceiro, invista suas economias com sabedoria. Quarto, proteja seu capital, fuja de riscos desnecessários. E por último, algo que eles também ensinavam, busque sempre melhorar, aprender mais, para aumentar a capacidade de ganhar mais. A sabedoria está aí, na mesa. As leis da riqueza são claras, são simples. A reflexão final que fica é: qual desses princípios que foram testados por milênios pode começar a fazer a diferença na jornada financeira de quem os aplica a partir de agora?